muda de assunto porque, apesar do mês de junho ser mais esvaziado no Congresso Nacional, a semana ainda está movimentada no Parlamento. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que pediu ao governo federal a retirada da urgência do projeto de lei do fim da escala 6x1. A ideia é destravar a pauta do plenário da Câmara. Marília Ribeiro, qual é a pretensão do governo federal com esse pedido de urgência? Muito boa tarde a você. Perdemos Marília, produção? Ah, estamos de volta. Oi, Neila. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Esse projeto de lei ele foi enviado pelo governo federal com o mesmo intuito da PEC do fim da escala 6x1. A proposta do governo prevê ali uma jornada de trabalho passando de 44 para 40 horas semanais, uma escala de 5x2 com esses 2 dias de folga, sem mexer na remuneração do trabalhador. E por que existe essa urgência? Porque ela tem um prazo de 45 dias. E ele se expirou ali no último dia 30 de maio. Então, a partir dessa data, toda a pauta fica trancada na Câmara dos Deputados. O que significa isso? Que nenhum projeto deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, o que pode atrapalhar um pouco do andamento dos trabalhos aqui na casa. Ontem, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele então pediu que o governo pudesse retirar essa urgência. Por quê? Porque apenas o governo pode fazer isso. E ele acabou condicionando aí a votação de uma proposta que é bastante importante para o governo, que ela trata sobre os combustíveis. Então, o presidente Hugo Mota disse que vai pautar para esta quarta a votação, então, da proposta que autoriza o governo federal a usar o aumento extraordinário da arrecadação decorrente da alta internacional do petróleo para poder compensar a redução de alíquotas de tributos federais sobre os combustíveis e biocombustíveis, como PIS e COFINS. No entanto, em contrapartida, ele quer, então, que o governo retire essa urgência para poder destravar as pautas aqui na casa. Isso porque, Neila, de acordo com o presidente Hugo Mota, existe ali a justificativa de que a Câmara dos Deputados já aprovou a proposta de emendar a Constituição do fim da escala 6x1. Agora há pouco, até mesmo, Hugo Mota fez uma publicação nas suas redes sociais, reafirmando, né, que agora o trabalho fica ali com o Senado Federal, que é ele que vai definir qual será a tramitação do fim da escala 6x1, mas que o trabalho da Câmara dos Deputados foi feito, a aprovação veio ali no dia 27 de maio, mas mesmo assim o projeto de lei do governo federal, ele continua aqui na Câmara dos Deputados e agora travando a pauta da casa. Neila. Marília, já sabemos qual é a resposta do governo federal para o presidente Hugo Mota? Sabemos, viu, Neila? Ontem, o líder do PT dentro da Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta, depois da reunião de líderes que aconteceu na residência oficial da Câmara, disse que o governo não vai retirar essa urgência. Então, a pauta deve continuar trancada. Ele conversou com alguns jornalistas na saída da reunião de líderes e respondeu o seguinte: por que eu tiraria? Falando a respeito da urgência. Além disso, ele disse que o governo vai manter o projeto para que ele seja tratado como prioridade e que deve aguardar. Além disso, ele foi questionado também sobre ter ali relação com uma forma de pressionar o Senado Federal a votar, trancando a pauta aqui da Câmara dos Deputados. Ele disse que está trancando a pauta, mas vai haver um diálogo, vai ser analisado como é que o Senado vai evoluir nessa discussão sobre essa proposta. Então, é isso. Agora a gente aguarda também saber como é que vai acontecer todas essas negociações em relação a essa pauta, a essa urgência que está trancando a pauta aqui dentro da Câmara dos Deputados. Lembrando que depois que o texto for aprovado aqui na Câmara dos Deputados, esse projeto de lei, ele segue lá para o Senado Federal e segue no mesmo rito, com 45 dias para análise. E assim, se não for votado, também deve trancar a pauta do Senado Federal. A gente aguarda, tem sessão plenária aqui na Câmara dos Deputados
na tarde desta quarta-feira e vamos ver se de fato o governo vai manter a sua palavra de não tirar essa urgência e assim não vai ter votação de pautas que são importantes também para o governo. Neila. Marília, mudando de assunto um pouquinho, estava previsto ontem a votação da maioridade penal, né? Na verdade, a mudança da maioridade penal na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Essa previsão mudou para hoje. Teve algum motivo para esse adiamento? Teve sim, Neila, porque é importante a gente dizer, né, você que já acompanhou aqui dentro do Congresso Nacional os trabalhos, mas para quem está nos acompanhando e não sabe direitinho o que acontece, é o seguinte, existem comissões que acontecem aqui dentro da Câmara dos Deputados, assim como no Senado Federal, e elas podem funcionar. Mas, a partir do momento em que o plenário, a sessão no plenário da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal é aberta, as comissões elas têm de parar de funcionar. Por que precisam parar de funcionar? Porque os parlamentares, deputados e senadores, eles precisam estar dentro do plenário. E foi justamente isso que aconteceu ontem durante as discussões relacionadas a esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, que trata aí de reduzir a maioridade penal passando de 18 para 16 anos. Não houve ali, de fato, uma concordância em relação a essa proposta. Essa é a terceira vez que tenta-se votar essa proposta dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Há muitas divergências nesse momento, por exemplo, eles estão ainda discutindo a respeito. Importante destacar, Neila, que a CCJ, ela não trata do mérito, não vai fazer alterações no texto, mas sim vai ver sobre a admissibilidade, sobre a sua constitucionalidade desse texto, se de fato ele respeita a Constituição Federal. E já está tendo toda essa discussão e toda essa crítica, tanto da base do governo, que critica bastante, que fala que isso não vai resolver o problema, quanto da oposição, que defende que seja, sim, derrubada essa maioridade penal, passando de 18 para 16 anos de idade. Neila. Marília, a votação que deve ser apertada, né? A base governista sempre foi desfavorável a essa proposta. A direita, a oposição, vai ter que trabalhar para convencer a maioria dos deputados para passar essa pauta. Neila, isso se as discussões avançarem dentro da CCJ, porque ali vai ser votada a admissibilidade do texto, mas depois o presidente Hugo Mota ele vai precisar criar uma comissão especial justamente para poder falar somente sobre esse assunto. Aí, sendo aprovada, é aí que ela segue para o plenário da Câmara dos Deputados, por se tratar de uma PEC, uma mudança dentro da Constituição Federal, ela vai precisar ser aprovada em 2 turnos, tendo ali pelo menos 308 votos. Vamos lá, esse texto ele está aqui dentro da Câmara dos Deputados desde 2015. Ele foi apresentado lá em 2015 pelo então deputado federal, o Gonzaga Patriota, e está tramitando dentro da CCJ desde 2019 e não houve avanço com essa proposta. O que nós temos agora ali são outras 2 propostas que tratam sobre o mesmo tema, que foram apensadas a esse texto que está sendo discutido nesse momento lá na Comissão de Constituição e Justiça. O que nós temos ali é um dos textos, ele sugere a responsabilização penal de menores de 18 anos nos casos de crimes hediondos ou de maus tratos e crueldade extrema contra pessoas e animais. O outro texto, ele trata sobre a responsabilização para adolescentes a partir de 12 anos de idade que cometerem crimes cometidos com violência ou grave ameaça, crimes hediondos e crimes contra a vida. Lá dentro da CCJ, nós temos o texto sendo relatado pelo Coronel Assis, que é do PL do Mato Grosso, e ele propõe, então, essa queda da maioridade de 18 para 16 anos para que o jovem passe a ser responsabilizado e responder criminalmente, podendo, inclusive, ser preso a partir desses 16 anos de idade. Além disso, o texto do Coronel Assis, ele traz também ali que estabelece o voto obrigatório a partir dos dias ali para maiores de 16 anos de idade, diminuindo também a idade mínima para concorrer a cargos eletivos, 16 anos para vereador, 18 anos para deputado ou prefeito, 25 anos para governador
e 30 anos para presidente. Importante a gente também destacar que esse texto ele já foi discutido, né, até mesmo dentro da PEC da Segurança Pública aprovada na Câmara dos Deputados, que teve como relator o deputado Mendonça Filho, mas acabou sendo retirado e dessa forma seguiu para o Senado Federal sem esse trecho tratando sobre a diminuição da maioridade penal. O que nós temos em discussão nesse momento é que a base governista argumenta que a redução da maioridade penal deve sobrecarregar o sistema carcerário e não irá ter efeitos práticos na melhoria da segurança pública. Por outro lado, a oposição diz que avaliam que a responsabilização penal de adolescentes infratores desestimula as práticas criminosas. Esse é um assunto também, Neila, que deve aí ser base para as eleições de 2026, para as discussões do pleito que acontece em outubro. Por isso que nós temos ali uma discussão muito grande dentro da CCJ, da Câmara dos Deputados, mas vale destacar que ali na CCJ a discussão é apenas sobre a constitucionalidade do texto do deputado Coronel Assis, que é o relator dessa proposta dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre mudança nesse teor do texto, somente depois, quando ele passar para a comissão especial e depois também quando seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Isso tudo só vai acontecer se for aprovado. Neila. Muito bem. Por enquanto houve a manifestação de algum líder ou da base do governo ou da oposição aí na Câmara sobre esse assunto? Neila, tivemos ali diversas discussões ali, o deputado Mendonça Filho, que foi relator da PEC da Segurança Pública, por exemplo, ele concordou sobre a discussão que deve sim ser aprovado. Por outro lado, temos ali a deputada federal Sâmia Bonfim, que defende que o texto não deve seguir. Em um momento, tivemos ali também Thalíria Petroni dizendo que o relator estava mudando o mérito do texto, que não é permitido dentro da CCJ, mas ali acabou sendo rejeitada essa fala da deputada Thalíria Petroni. Então, a gente tem muitas discussões justamente porque o governo está bastante resistente em relação a essa mudança e essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de discussão sobre a diminuição da maioridade penal e é um assunto que acaba sendo enterrado, né, Neila? Ele acaba não avançando, porque ali a oposição tenta ter um número maior de votos, mas dentro da Câmara dos Deputados, ali a base do governo e também uma parte do Centrão não concorda com isso e que isso também não deve ser discutido nesse momento por conta das eleições. Muito bem. Marília Ribeiro, direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. Deixa eu chamar o Felipe Monteiro para a gente falar um pouquinho sobre isso.